Quando Um Corpo que Cai foi lançado em 1958, a crítica não só ignorou, como também condenou o filme. Não foi um sucesso de bilheteria e quase caiu no esquecimento nas décadas seguintes, em que poucas cópias do filme ainda existiam. Mas hoje em dia, ele está no topo da lista respeitadíssima de melhores filmes da Sight and Sound, na frente de Cidadão Kane e de tantos outros. Como isso pode ter acontecido? Acho que isso aconteceu porque os críticos da época só viam a superfície do filme. Ignoravam os aspectos mais importantes que elevam Um Corpo que Cai a seu status lendário. O que era então que eles viam? Scotty é um ex-policial que sofre de acrofobia, medo de altura, e é contratado por um amigo de escola, Gavin Elster, para seguir a sua mulher, que ele diz estar sendo possuída por uma pessoa morta. Acontece que na realidade esse amigo de infância contratou uma mulher para atuar como se estivesse possuída, tudo isso culminando na morte da verdadeira esposa. A trama é atrativa por si só, mas tomada como ponto principal do filme, pode render apenas alguns momentos agradáveis de revelação e suspense. Não é a superfície da trama que chama a atenção, e sim o subtexto, coisa que não foi bem interpretada na época do lançamento do filme. Fica ainda mais óbvio que o filme não é sobre tudo isso quando percebemos que a morte e a revelação de quem matou acontecem um pouco depois da metade do filme. De que serviria então o último ato de Um Corpo que Cai? Aí é que percebemos que esse filme não é um whodunit como qualquer outro. O filme é sobre a obsessão de Scotty, e sobre controle, e sobre poder e liberdade, sobre amor e perigo, vida e morte, e tantas coisas mais. A acrofobia provoca vertigem em Scotty. O nome original do filme sugere ser esse o ponto principal da obra, mas a vertigem não é só uma âncora que sustenta a trama do filme. Sem ela, Scotty nunca seria escolhido para o trabalho porque ele não teria problemas de subir a torre no momento da morte de Madeleine. A vertigem também se refere ao tom do filme. Vejam a cena em que Scotty segue a Madeleine de carro. Ela faz ele dar voltas e voltas para chegar num lugar próximo e sempre descendo ladeiras, como se ele estivesse caindo em espiral. Coincidentemente, ele está caindo na armadilha de Gavin e também está se apaixonando por Madeleine, do inglês Falling in Love. Tudo isso está aliado a um sentimento de vertigem, de náusea. De início parece apenas uma náusea causada por aquele mistério desconcertante da mulher possuída, mas depois evolui para um asco de Scotty que sentimos no último ato. Vergonha de ter nos identificado com um personagem que nos trai a confiança e que atormenta a Judy. Então, Um Corpo que Cai é sobre Madeleine, que cai da torre. É sobre Judy, que não só cai da torre, como cai em amor e se degrada pelo amor. Sua dignidade cai. É também sobre Scotty, que se apaixona e ainda cai na armadilha de Gavin. E ainda assim, não é só disso que fala esse filme. Parte do gênio de Corpo que Cai está no uso da fotografia e da direção de arte como ferramentas para contar a história. A Madeleine usa sempre roupas neutras, geralmente cinzas, simbolizando o seu status de quadro em branco para Scotty, projetar os seus desejos e fetiches. Duas outras cores se destacam nesse filme, o vermelho e o verde. Na nossa primeira vista, vemos o vermelho como representando um amor pulsante, sendo usado quando vemos a Madeleine pela primeira vez ou quando ela veste o roupão de Scotty, mostrando toda a sensualidade da atriz. Mas em segunda observação, podemos inferir o sentimento de perigo à cor vermelha. Cuidado, Scotty, você está caindo numa armadilha. O mesmo acontece com o verde. As árvores verdes, sempre vivas da cena do parque, são um símbolo de longevidade e saúde. Nessa cena, em atuação espetacular de Kim Novak, a Madeleine traça sua linha do tempo em luto pela sua própria morte e pelo medo de morrer novamente. Com um suspiro, fala de como ninguém percebeu a sua presença ou a sua ausência no mundo dos vivos. O verde das roupas de Judy simboliza sua saúde juvenil, a verdadeira personalidade dela, vibrante, contrastado com o verde mórbido do renascer de Madeleine, uma figura morta que retorna do mundo dos mortos banhada em verde. Sobre essa cena, Hitchcock disse que simbolizava uma espécie de necrofilia causada pela vontade incontrolável de reviver o passado. Esse é um resultado tão extremo de um sentimento tão comum
que nos joga na espiral junto com os personagens do filme. Não é acaso que nessa cena, Scotty é transportado para o passado. O belo é interpolado com o imoral nesse longo beijo de amor e de controle, de abuso e de sentimento sincero. Por um momento não sabemos se devemos gostar ou odiar esses personagens, mas torcemos e esperamos um final feliz, já que somos acostumados desse jeito pela indústria cinematográfica. Aliás, esse é outro ponto sobre o filme. Pouquíssimos personagens que são completamente isentos de culpa ou pelo menos de má fé. E ao mesmo tempo, não odiamos ninguém completamente, com exceção de Gavin, o vilão bem-sucedido. Hitchcock também dizia que um filme é tão forte quanto seu vilão, e não surpreende que o seu maior filme tenha um vilão tão inteligente e bem-sucedido. Um Corpo que Cai também reflete sobre o que nós queremos versus o que precisamos. Scotty quer Madeleine, ele a quer intensamente, obsessivamente. Apesar dele querer ser a figura do salvador, do herói, ele precisa mais de ajuda do que ele pensa. A acrofobia, suas dores nas costas e o fato de ele estar sendo enganado pelo Gavin colocam ele no banco das vítimas. Mas ele não se vê assim, ele quer ser um homem forte e a Madeleine dá isso a ele. Judy age como se fosse louca, desesperada por ajuda, em perigo constante, e Scotty cai na armadilha. Assim, ele se torna um homem que se acha muito forte e mais tarde quer exercer sua força sobre Judy. Madeleine é o que Scotty quer, mas não o que ele precisa. A Mid, sua amiga mais fiel, que está apaixonada, toma conta dele de verdade, ajuda ele no momento mais difícil. Mid é o que ele precisa, mas não quer, e assim ele a esnoba. Por outro lado, a Judy quer tanto o Scotty que ela conheceu que se coloca em perigo. Sacrifica a própria vida pela obsessão amorosa. Essas complicações enriquecem o drama no filme, mostram a contradição do desejo humano. 3 vezes no filme ouvimos a expressão poder e liberdade. Primeiro, Gavin diz isso na cena em que convence Scotty a seguir a sua mulher. Isso é o que ele busca, poder e liberdade. Ele quer sair daquele lugar com o dinheiro da sua mulher, mas livre dela. Ele deixa isso escapar sutilmente, mas Scotty e o espectador de primeira viagem dificilmente pegariam essa pista. Em segundo lugar, Pop Leibel, o dono da livraria, cita o poder e a liberdade dos homens do passado, como o marido de Carlotta Valdes, que poderiam descartar as suas mulheres quando queriam. E por fim, Scotty fala de como Gavin, com todo o dinheiro, liberdade e poder, abandonou a Judy. Seria esse um comentário sobre a sociedade dos anos 50, repleta de desigualdade, machismo e abuso de poder? Perceba que são todos homens que falam de poder e liberdade, quase venerando esse status, e ainda no caso de Gavin querendo voltar ao passado, onde tinham esse poder com maior intensidade. A relação entre homens e mulheres em filmes antigos, ainda mais em filmes do Hitchcock, são bem injustas. Nesse filme encontramos provavelmente as mais trágicas relações e as mulheres mais compreensíveis. Me refiro não somente a Judy, mas também a Carlotta, que sofreu tanto por ser usada por um homem sem escrúpulos, e a Mid, que desde o começo é ignorada pelo homem que ela ama e cuida. A Judy nos dá um sentimento ainda mais complexo por ser ferramenta do plano de Gavin e ajudar a causar a morte de Madeleine, e ao mesmo tempo ser uma garota genuína que ama de verdade, que se sacrifica e se muda pelo seu amor, ingenuamente achando que ela pode ter um final feliz com ele, se tornando quem ela não é. E por outro lado temos o herói Scotty do começo do filme, que se torna um vilão, transfigurando a Judy na figura da falecida Madeleine, que ele nem conheceu de verdade. Ele se apaixona pela imagem de uma mulher criada por um homem, e quando descobre isso, a leva ao extremo de reviver o momento da morte de Madeleine, causando a morte de Judy sem querer. Mas antes disso, bem perto do final, eles têm uma última chance, quando parece que tudo se reconciliará, que eles viverão juntos como Judy e Scotty, sem mais segredos, uma figura mórbida aparece, anunciando que daquela confusão toda não poderiam ser absolvidos, nunca poderiam ficar juntos. Um Corpo que Cai tem tantas entrelinhas que são quase impossíveis de se decifrar numa só reprodução. E seria muito pretensioso dizer que eu já consegui identificar todos os sentidos do filme, quem dirá colocar todos eles nesse vídeo.
Então, o último detalhe que eu vou chamar a atenção não finaliza essa obra, e com sorte vou fazer alguns de vocês irem atrás dela reassistir. O próprio Hitchcock era muito consciente da sua autoria nos filmes e da sua personalidade obsessiva sobre as mulheres loiras que ele construía com tanto cuidado. Em Um Corpo que Cai, ele jogou nas telas o esquema que ele mesmo realizava com suas atrizes. A forma como Gavin e em seguida Scotty moldaram a Judy, transformando ela na clássica loira do Hitchcock, perfeita para o filme, ecoa o próprio diretor. A atriz que interpreta a Judy e Madeleine, Kim Novak, chamou a atenção em uma entrevista para a obsessão do diretor com cada detalhe que fazia a Madeleine. O cabelo, as roupas, os trejeitos, assim como Scotty chama a atenção ao jeito que Gavin a fez agir. Filmes que, além de sua história, comentam também na vida real e na ambição dos autores, sempre me chamaram a atenção, porque parece que o autor tem um motivo a mais para se dedicar à obra. Esse é o caso de Um Corpo que Cai. Com toda a sua perversão, suspense e voyeurismo, o filme tem Hitchcock desenhado nele inteiro, na sua forma mais madura, mais autoconsciente.